E aí, Caiporada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 21 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso preço de Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, meus guerreiros caiporas, começaram essas análises aqui então. Separei Al Sadd versus Salah no Qatar. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Verificando a probabilidade de vitória, o Al Sadd tem 72% e também tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Salah tem 50%. O histórico são 19 vitórias do Al Sadd, 7 empates e 5 vitórias do Salah. E a média de gols ultrapassa 3,5 gols. Em séries, o Al Sadd não tem empates nos últimos 5 jogos e Salah vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos do campeonato também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Brisbane Roar versus Central Coast Marine. Separei essa partida na Austrália com over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Brisbane, e o Central tem 61%. O histórico são 36 vitórias do Brisbane, 12 empates e 3 vitórias do Central. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Brisbane vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Central vem marcando gols nos últimos 8. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brisbane, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Al Hilal Saud versus Aba Club. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Al Hilal tem 83% de probabilidade de vitória, está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aba tem 39%, não vence há 6 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 7 vitórias do Al Hilal, 2 empates e 1 vitória do Aba. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Al Hilal vem vencendo, como eu disse, e o Aba vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, over meio gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Besiktas versus Alanyaspor. Separei over do 1,5 gols nessa partida na Turquia. Por que eu separei este mercado? O Besiktas tem 64% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alanyaspor tem 39%. O histórico são 10 vitórias do Besiktas, 2 empates e 2 vitórias do Alanyaspor. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Besiktas não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Benfica versus AVS Futebol. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo em Portugal, na Taça da Liga. Por que eu separei este mercado? Temos 75% de probabilidade de vitória para o Benfica e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O AVS tem 56%. Em séries, as duas equipes não têm derrotas nos últimos jogos. E nos últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Hércules versus Ajax. Separei essa partida com o quê? Eu separei essa partida com vitória no primeiro tempo do Ajax. Por que eu separei este mercado? O Ajax tem 94% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hércules tem 44%. Em séries, o Hércules não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E o Ajax ele vem marcando há 7 jogos. Últimos jogos do campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas e o Ajax vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito para essa partida, Ajax para vencer o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, PSV versus Twente. Separei essa partida na Copa da Holanda com over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? Temos 71% de probabilidade de vitória para o PSV e tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Twente tem 67%.
No histórico são 31 vitórias para o PSV, 22 empates e 9 para o Twente. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o PSV vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Twente vem sofrendo há 8 jogos. Últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols também em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus AEK Atenas. Separei over 1,5 gols para essa partida na Superliga da Grécia. O AEK tem 74% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 28%. No histórico são 6 vitórias do AEK, 3 empates e nenhuma vitória do Panathinaikos. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Panathinaikos não tem empates, porém perdeu 4 partidas das últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Panathinaikos, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Kifisia versus PAOK. Separei over 1,5 gols para essa partida. O PAOK tem 69% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kifisia tem 28%. No histórico, foi um jogo disputado com uma vitória de 2-1 do PAOK. E em séries, o Kifisia vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. O PAOK vem vencendo há 5 jogos. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atromitos Atenas versus Olympiacos. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Olympiacos jogando fora de casa tem 70% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atromitos tem 67%. O histórico são 32 vitórias do Olympiacos, 9 empates e 7 vitórias do Atromitos. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Atromitos vem marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Atromitos, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ghent versus Oji Everly. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Ghent tem 74% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 3 vitórias do Ghent, 6 empates e 1 vitória do Oji. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Oji vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, acredito para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Karabag versus Moki Baku. Separei essa partida com o Karabag para marcar o primeiro gol na partida. O Karabag tem 70% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Baku tem 72%. No histórico são 3 jogos e 3 vitórias do Karabag, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Karabag vem vencendo a 4 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos o Karabag marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, o Karabag vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, Karabag para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Deportivo Alavés versus Real Madrid. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Real Madrid tem 61% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alavés tem 50%. O histórico são 19 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 3 vitórias do Alavés. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Real Madrid vem marcando gols nos últimos 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Crystal Palace versus Brighton. Separei essa partida na Premier League com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes, com uma pequena vantagem para o Brighton. E na forma recente, o Crystal Palace tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Brighton tem 67%. No histórico são 8 vitórias do Crystal Palace, 9 empates e 6 vitórias do Brighton. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Crystal Palace vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando na casa do Crystal Palace, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos do campeonato, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Derby County versus Lincoln City. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Derby tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lincoln tem 56%. Verificando o histórico, são 2 vitórias para cada lado e um empate.
e a média de gols é de 1.4 gols para cada equipe. Em séries, o Derby vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato temos under 3,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final desse vídeo. E agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe aqui para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al Sadd versus Salah, over meio gol no primeiro tempo para Al Hilal Sadd versus Abba Club, Ajax para vencer o primeiro tempo contra o Hércules, over 1,5 gols para PSV versus Twente, over 1,5 gols para Panathinaikos versus AEK Atenas e over meio gol no primeiro tempo para Gent versus hoje Everlin. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!